A cura da mão atrofiada. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Uma multidão procura Jesus. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grande coisa fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojava sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestasse. A escolha dos 12 apóstolos, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, e a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariote, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Acusações contra Jesus. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém dizia: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando a si, disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, enfim, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa. Se primeiro não amarrar o valente, então roubará sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia. Mas com que blasfemarem? Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diz: tem espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Travei um pouquinho, foi mal.